Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo, que, como nós sabemos, é uma ciência, filosofia e religião. São os três aspectos do Espiritismo: ciência do espírito, filosofia do espírito e religião do espírito. Chama-se Espiritismo. E hoje, dia 31 de outubro de 2021, apresentamos uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E consultando o nosso e-mail, nós encontramos algumas perguntas, e entre elas a de um cidadão que pergunta, que está assistindo reuniões espíritas, lendo os livros espíritas, e demonstrando um grande interesse em se aprofundar nos estudos da ciência espírita. E ele então, depois, conforme ele diz, de observar o andamento dos trabalhos em algumas casas espíritas que ele já frequentou, mas agora está centralizado em uma das sociedades espíritas, ele pergunta: o que mais prejudica? Vejamos a pergunta deste cidadão: o que mais prejudica os trabalhos dos grupos de espiritismo? Esta é a pergunta do nosso irmão. O que mais prejudica os trabalhos dos grupos do Espiritismo? Ora, nós sabemos que a casa espírita é constituída de criaturas humanas, e as criaturas humanas têm as suas imperfeições morais e espirituais, porque os espíritas, eles não são santos, eles não são anjos, embora todos estejam destinados a ser anjos, mas não são somente os espíritas, mas todas as criaturas humanas. Mas no momento somos, inclusive os espíritas, espírito reencarnado em processo evolutivo, e cada um tem os seus defeitos morais, as suas limitações morais, e levam as suas imperfeições para os centros espíritas. Mas, baseados nos estudos da doutrina espírita e analisando cada criatura, cada trabalhador espírita, nós chegamos à conclusão de que nos centros espíritas existem três coisas que prejudicam o andamento do espiritismo na casa espírita, eu diria melhor, dos trabalhos da casa espírita. Primeiro, o personalismo. Segundo, o misticismo. Terceiro, o melindrismo. E o que é, afinal, o misticismo, que tanto prejudica os trabalhos das casas espíritas? É que muitas criaturas que vêm de outras religiões, principalmente do catolicismo, eles, quando vêm para o espiritismo, vêm com muito entusiasmo e sem conhecerem bem as obras de Allan Kardec, que são a base do espiritismo. O espiritismo se assenta nessas bases, e principalmente no Evangelho do Cristo,
que representa o cristianismo aqui na humanidade. E de maneira que muitos que vêm do catolicismo, principalmente, procuram de boa fé, de boa vontade, misturar o espiritismo com o misticismo das igrejas. E isso prejudica, porque o espiritismo ele é despido de misticismo e é o maior inimigo do misticismo. Não adota misticismo. Este é um dos grandes obstáculos que temos nas casas espíritas. E o segundo, que é o personalismo. São aqueles trabalhadores da casa espírita, oradores, passistas, médiuns e demais trabalhadores das casas espíritas, e principalmente os presidentes, os que são líderes de departamentos de andamento do trabalho nas casas espíritas, é o personalismo. O que é? Eles procuram ocultar a obra que é o espiritismo para fazerem aparecer a sua pessoa como vaidade, amor próprio, não é? Por trás desse personalismo, apresentando a sua própria pessoa e ocultando o trabalho do espiritismo e ocultando a própria doutrina espírita, para salientar a sua própria personalidade. Por trás está o que? A vaidade e também o amor próprio. Esse é mais um problema do espiritismo, aliás, das casas espíritas. E o terceiro também, que é prejudicial, é o melindre, que se pode chamar o melindrismo, que ainda existe nos trabalhadores espíritas. Ainda por trás o orgulho, as vaidades, o amor próprio e sentimentos similares. É o que provoca o melindrismo. A gente vê que é o melindrismo, ou seja, espíritas que não me toquem, que não suportam uma crítica construtiva, que não suportam conselho, não quer conselho de ninguém, principalmente médiuns de muito tempo na casa espírita, não recebe conselho de ninguém, não querem ouvir ninguém, e nem tampouco o lado espiritual da casa espírita, os diretores espirituais, porque, como nós sabemos, apenas abrindo aí um parêntese, que todo o trabalho do espiritismo, ou seja, toda a casa espírita, tem a direção material, a diretoria dos materiais, mas tem também a direção espiritual, que, de boa mente, a parte material, os diretores materiais, devem ouvir a parte espiritual, os conselhos, as informações dos espíritos protetores da instituição, que forma a diretoria invisível das casas espíritas, das federações espíritas, dos grupos espíritas de uma forma geral. Tem também essa direção espiritual. De maneira que, atendendo aqui a pergunta do nosso companheiro, que já é um trabalhador da casa espírita, os três problemas maiores dos grupos espíritas são os três: personalismo, melindrismo, que me parece ser o pior, e o misticismo de alguns novatos do espiritismo que vêm de outras igrejas e que querem injetar no trabalho da casa espírita práticas e coisas do gênero da religião de onde ele procedeu. E de maneira que aí é para atender a pergunta do nosso companheiro. E nós então temos outra pergunta do mesmo companheiro. Como o espiritismo vê o problema mundial da depressão? Como o espiritismo vê? Tem cura a depressão? Esta é a pergunta do nosso irmão. Ora, o espiritismo vê a depressão como uma doença da alma.
e não uma doença orgânica, e não uma doença do corpo, mas uma doença do espírito. E o que é a depressão, afinal de contas? A depressão é um transtorno mental, espiritual. É este transtorno mental, espiritual, que gera o que se chama depressão, que se caracteriza principalmente por uma tristeza e uma melancolia profunda e prolongada, mais amargura, mais uma angústia na própria alma, que se manifesta também no depressivo como um desejo de se isolar do mundo, procurar um isolamento do mundo, e muitas vezes chegam até a se suicidar para sair desta prisão sem grade. A depressão é uma prisão sem grade e é uma doença da alma, não é uma doença do corpo, não é uma doença do cérebro. Por que não é do cérebro, na visão espírita? Porque o indivíduo que tem uma depressão muito grave aqui na Terra, se ele não trata, e é uma expiação, ou então é uma provação que ele está passando, e às vezes vem de outras encarnações, ele passa para o mundo espiritual quando desencarna, e lá continua com a mesma depressão. Por isto é que na visão espírita, a depressão é uma doença do espírito, é um transtorno espiritual e não uma doença do cérebro, tendo em vista que depois da morte o indivíduo continua com a sua depressão no mundo espiritual, se ela é uma prova para ele. E muitas vezes, quando não se trata no mundo espiritual, aí vem outra encarnação com resíduos, saldo desta mesma depressão. E há muitos casos dessa natureza. E de modo que a depressão, na visão espírita, é uma doença da alma, do espírito. E tem cura? Tem. Tem cura? Quando a depressão é uma provação muito pesada, mas na casa espírita, com a terapia da medicina espírita, o depressivo aprende, não é? Com a leitura do Evangelho, fazendo mudanças, fazendo reforma e aceitando em primeiro lugar aquela depressão e cuidando dela para não se tornar mais grave. Ele ele recebe um auxílio muito grande e administra bem essa depressão. E a maioria das vezes, com a medicina do Evangelho, associada à medicina do Espiritismo, o indivíduo fica bom da sua depressão. Que nós presenciamos muitos casos de depressões que entraram no centro espírita, fizeram tratamento espiritual e ficaram sadias. Sobretudo aqueles depressivos que entram no Espiritismo, assumem um trabalho no Espiritismo e desenvolvem bem ali no Espiritismo. Ele fica bom da depressão. E muitas vezes também a depressão é gerada por espíritos doentes, que também estão no mundo espiritual depressivos. E às vezes também espíritos obsessores, inimigos do depressivo. E voltamos com o programa Encontro com o Espiritismo na próxima edição. Muita paz para todos.